Olá pessoal, retomando então, recapitulando primeiro o que foi visto na nossa conversa no outro vídeo, nós terminamos apresentando 4 abordagens técnico-científicas para avaliar e mesmo desenhar tarefas de movimentação manual de cargas, né? Então, relembrando, abordagem biomecânica, abordagem fisiológica, abordagem psicofísica e abordagem epidemiológica. Então, nesse vídeo a gente vai entender a lógica de cada abordagem, ver quais são as principais variáveis mensuradas por cada abordagem e depois vamos aprender em mais detalhes um método que é muito usado, muito popular para avaliar esse tipo de tarefa, que é o método NIRS, que inclusive vai ser objeto de exercícios que eu vou passar para vocês, tá? Então vamos começar com entendendo a lógica da abordagem biomecânica para esse tipo de tarefa. Bom, pessoal, como a biomecânica estuda essa transferência de força, de energia entre organismos e, vamos dizer assim, objetos e o mundo externo às pessoas, vamos dizer assim. Então, para esse tipo de tarefa de movimentação, vamos chamar de MMC, movimentação de manual de cargas, para as tarefas de MMC, quer dizer, qual que é o foco de uma abordagem biomecânica? É justamente entender o corpo humano como um sistema mecânico complexo, né? Bastante complexo, músculos, tendões, ligamentos, ossos, todos trabalhando em sinergia, em conjunto, né? Entender o que essas tarefas demandam, incorrem nessas estruturas corporais em termos de forças, momentos, toda aquela família de ações mecânicas. Só que aí o sujeito é a estrutura, no nosso caso, a nossa estrutura músculo-esquelética. Tá? E aí, pessoal, a coluna vertebral, por ser o nosso eixo principal de sustentação e o principal canal de escoamento, vamos dizer assim, das forças para serem descarregadas num ponto, por exemplo, pode ser o assento, pode ser, no caso de movimentação manual de carga, geralmente os pés, né, porque as pessoas vão se deslocar. Então, qual é o impacto dessa tarefa nesse sistema músculo-esquelético? E, em particular, pessoal, né? E justamente para esse estudo tem um objetivo claro, prático, que evitar que essas tensões impostas ao nosso sistema músculo-esquelético por essas tarefas não cheguem a valores que são preocupantes do ponto de vista, por exemplo, de lesão, em particular lesão, né? O nosso sistema músculo-esquelético tem uma capacidade de resistir a esforços como qualquer estrutura que a gente já estudou, só que muitas vezes mais complexa, né? E justamente a ideia é evitar que certos limites não sejam atingidos. E um dos limites mais utilizados em biomecânica justamente foi a compressão intradiscal das vértebras. Em particular, pessoal, como a gente já comentou, né, na região da coluna lombar, aquelas últimas 5 vértebras flexíveis, né? Então, por exemplo, você pode usar L4 e L5, as duas últimas, e avaliar, medir o nível de compressão discal
provocado por aquela tarefa, ou, por exemplo, L5 e S1, primeira vértebra do sacro. Né? Você também pode usar como limite, pessoal, o torque gerado, né, os momentos de inércia, os torques gerados nas articulações quando você transporta carga, por exemplo, braço antebraço, torque no cotovelo, torque no ombro, são critérios. E a ciência conhece os nossos limites, muitas vezes, por exemplo, por exames cadavéricos, foram feitos ensaios mecânicos de vértebras, de discos, e então conhecemos os limites de resistência dessas estruturas biomecânicas, né? Biomecânicas, da mesma forma que conhecemos de estruturas mecânicas, de aço e cimento, etc. Né? Então, você conseguindo avaliar essa compressão ou esse efeito mecânico no sistema musculoesquelético e conhecendo os limites de segurança, você pode avaliar uma determinada tarefa, tá bom? Bom, e uma forma hoje muito assim, prática de você ter uma boa aproximação disso é usar, por exemplo, programas que foram desenvolvidos justamente usando modelos computacionais do sistema ósseo muscular humano, que foram construídos a partir desses ensaios, desses dados experimentais que eu comentei com vocês. E esse aqui eu estou mostrando aqui na tela, pessoal, um dos mais famosos historicamente. Esse modelo foi desenvolvido, se não me engano, na década de 80 pela Universidade de Michigan. É claro que ele foi atualizado, mas deve haver coisa, inclusive, mais precisa. Mas, então, é mais ou menos assim, você modela a tarefa, por exemplo, transporte de caixas de tal altura para tal altura, se for tarefa de empilhamento ou deslocamento. Você escolhe um manequim antropométrico com aquelas características e o programa computa. Ele computa de uma forma, vamos dizer assim, superficial, claro, porque o efeito mecânico, imagina uma estrutura que nem a coluna vertebral, pessoal, que ela tem, além da toda a parte óssea e cartilaginosa, tem toda um trabalho conjugado de músculos e tendões que sustentam a coluna vertebral e ajudam ela a resistir ao carregamento, e há um trabalho sinérgico, então é muito mais complexo modelar a biomecânica do corpo humano do que projetar, por exemplo, um edifício civil ou um componente mecânico. Mas esses programas eles dão uma boa ideia do que está acontecendo lá em termos de solicitação mecânica do sistema musculoesquelético, tá? Bom, dito isso, pessoal, vamos entrar agora vamos entender, vamos dizer assim, uma segunda abordagem, que é uma abordagem que vem de uma área que une justamente a física e a psicologia, por isso que ela é chamada de psicofísica. É uma área muito utilizada em ergonomia, não só em ergonomia, uma série de outras ciências. É uma abordagem, né? Então, qual que é a ideia aqui, pessoal? Qual que é a ideia aqui dessa abordagem, né? A ideia é mensurar, quantificar uma relação que exista entre os estímulos físicos externos às pessoas, tá certo? E as sensações produzidas por aquele estímulo como reconhecidas, como experimentadas pelas pessoas, tá certo?
Vamos pensar no exemplo aqui. Eu recebo um choque elétrico, por exemplo, com de determinada magnitude, e o experimentador, esse cara que está fazendo esse experimento em mim, esse sádico, vamos dizer assim, brincadeira, né, pessoal? Ele me dá uma escala, por exemplo, de pontos, uma escala psicofísica, onde eu vou, por exemplo, numa escala de 1 a 10, eu vou reportar a sensação do que aquele estímulo elétrico particular me gerou. Eu falo, esse foi uma escala de 2, eu só senti um comichão. Daí, por exemplo, ele aumenta um pouco esse estímulo, a grandeza desse estímulo, e eu reporto, opa, aí já foi 6. Eu estou comentando a resposta psicológica ao choque, por exemplo, a esse estímulo físico. Não foi à toa que eu escolhi para comentar com vocês, porque ela não é linear. Quer dizer, se você dobra a magnitude do estímulo físico, a minha percepção pode ser 100 vezes maior do que aquela metade, perceberam? Então, boa parte dessa relação entre sensação, percepção, né, e estímulo físico, ela não é linear. E essa sensação, pessoal, ela é medida por essa equação aqui, onde nós temos essa letra grega, se não me falha a memória, acho que é Xi. Então, Xi é igual a K φ elevado a N. Tá? O que é Xi? É a magnitude psicológica, é essa sensação que eu vou mensurar com uma escala, por exemplo. Uma escala subjetiva, uma escala psicofísica. Φ é justamente a magnitude física daquele estímulo físico, por exemplo, X amperes, naquele nosso exemplo. A K é uma constante que depende justamente da natureza desse estímulo, e N é um expoente, certo? É um expoente para medir essa relação. Aqui está. Eu estava comentando com vocês aqui, ó, o exemplo do choque. Olha como ele é dramático, tá vendo como ele cresce exponencialmente na medida que a intensidade do choque elétrico aumenta. Olha como é que é a resposta. É um pouco menos inclinada a curva de percepção de heaviness, seria de peso, o quão pesado, por exemplo, é um objeto sendo carregado, mas também não é linear. A loudness também não é linear, mas é uma curva com uma curvatura menor. Loudness é a percepção subjetiva do volume de um som, certo? Brightness, o brilho, a percepção de brilho também, né? Então, alguns exemplos dessa relação: magnitude do estímulo físico, sensação, percepção subjetiva da intensidade dele. Nossa, tá? Então, é muito interessante essa abordagem. Ela gerou métodos práticos também usados. Ou seja, se na abordagem biomecânica a gente estava buscando limitar a solicitação mecânica do corpo humano numa faixa aceitável, aqui nós vamos limitar o impacto subjetivo psicológico dessa tarefa, no nosso caso, vamos voltar para a movimentação manual de cargas, né? De forma que elas sejam aceitáveis para as pessoas. Então, esse aceitável, pessoal, que o aceitável seria a sensação produzida por aquele estímulo físico que é movimentar aquela carga. Então, essa ideia de aceitável é uma percepção que a gente mesmo tem, conhecendo, o nosso corpo conhece os seus limites, tá certo? Então, esse método, um método experimental, onde as pessoas são treinadas para carregar cargas por distâncias diferentes, elevar ou
abaixar cargas em alturas diferentes, em configurações diferentes, e isso é feito com um número grande de pessoas, estatisticamente significativo, homens e mulheres, né? E aí as pessoas vão apontando aquela percepção da dificuldade física de executar essa tarefa. Isso também cria limites, tá certo? É como se fosse uma pesquisa de opinião mais sofisticada, onde você controla a magnitude do estímulo físico, ou seja, o peso do objeto a ser transportado, as suas características dimensionais, suas formas, etc., né? E mede a resposta das pessoas. Então, essa abordagem psicofísica. Então, a ideia é que as pessoas se sintam seguras e essa percepção de limite e de trabalho dentro de uma faixa segura é o que é avaliado pelos pesquisadores em psicofísica. Então, por exemplo, uma escala muito famosa, muito utilizada, não só na ergonomia, mas muito em ergonomia, é a chamada escala de Borg, de esforço percebido. É uma escala originalmente que vai de 6 a 20. Por que 6 a 20? Porque ele se baseou em frequência cardíaca. Então, 6 seria uma frequência cardíaca em repouso, sem esforço, 60 batimentos por minuto, e 200 já uma situação extrema, né? Mas muita gente lineariza essa escala, fazendo de 1 a 10. Existem várias aplicações da escala de Borg, tá? Bom, agora é hora de comentar com vocês um experimento que foi um experimento que virou uma referência dentro da área da ergonomia, da segurança no trabalho, que foi um experimento conduzido ou financiado por empresas de seguro norte-americanas, principalmente, talvez a maior de todas, se eu não me engano, que é a empresa Liberty Mutual, né? O que acontece, pessoal? Lá, bom, nos Estados Unidos, um pouco diferente aqui, esse sistema de como tratar, custear afastamento do trabalho por doença ocupacional, por lesão, por morte. Aqui, por exemplo, o SUS ele assume esse custo. Se o afastamento do trabalho dura mais do que certo tempo, a empresa passa a também custear aquela pessoa afastada, pagando salário, né? Lá nos Estados Unidos, tudo lá é securitizado, né? A sociedade americana, ela está muito acostumada com segurar, né, as coisas. E o trabalho é assim também. Então, geralmente, as empresas contratam companhias de seguros para, por exemplo, lidar com essas situações de afastamento por doença ocupacional, né? E então, nessa época, eu acho que é final da década de 70, década de 80, estava havendo uma espécie de epidemia de reclamações de afastamento do trabalho, muitas ligadas a esse tipo de tarefa que nós estamos estudando, MMC, né? E essa empresa resolveu reunir um grupo de engenheiros, cientistas, de todas as naturezas aí, né? Mas com uma abordagem psicofísica para entender essa resposta psicológica das pessoas numa grande variedade de tarefas de movimentação. E com isso foram feitos esses estudos bem exaustivos, envolvendo um grande número de pessoas. E, bom, está aqui as variáveis manipuladas, né, das pessoas. O gênero, a idade, o treinamento, a compleição física, o tamanho do objeto, a altura daquela movimentação e a frequência da movimentação. Então foram feitos esses experimentos e foram dados estímulos e foram sendo mensurados as respostas
das pessoas como numa abordagem psicofísica. Então, isso levou à criação das famosas, o pessoal da área conhece muito bem, as tabelas da Liberty Mutual Snook Tables. Então, o Snook foi o cientista que coordenou essa pesquisa que gerou essas tabelas, né? Então, olha, só para vocês verem como é que parece, é muito minucioso, não é que é complexo. Então, olha, essa aqui é uma tarefa, é uma tabela do Snook específica para a tarefa de levantamento de cargas e para homens, certo? Então, tarefas típicas de armazém, por exemplo, né? Vamos ver como é que ela funciona, pessoal. Então, por exemplo, olha, aqui à esquerda são as dimensões geométricas do objeto sendo levantado, no caso, né? Estocado. Então, por exemplo, esse bloco aqui diz respeito a objetos com 75 centímetros de largura, para 3 distâncias verticais, quer dizer, do ponto onde está a carga até onde ela vai, por exemplo, no estoque, né, num depósito, 25 centímetros, 51 e 76 centímetros. Aqui está o percentual da população que manifesta aquele limite, aquela percepção de limite, de capacidade própria de realizar essa tarefa. Aqui em cima, pessoal, vocês estão vendo, existem dados relativos à tarefa com relação à frequência com que ela é executada, lá, um levantamento a cada 5 segundos até só um por 8 horas, para 3 configurações de relação da tarefa com os membros corporais. Tá? Pessoal, então, olha, as configurações dessa tabela em particular vão definir 3 situações, vocês estão vendo aqui em cima, que relaciona a posição da carga com relação às estruturas anatômicas do corpo. Então, floor level to knuckle height, ou seja, a carga é elevada do nível do chão até o joelho, né? Knuckle height to shoulder height, do joelho até os ombros, e do shoulder height to arm reach, do ombro até o alcance máximo do braço. Então, são três modelos de tarefa de levantamento. Então, por exemplo, um uso prático. Você está organizando uma tarefa de estoque, por exemplo, num galpão agrícola, ou, por exemplo, peças, o que for, né? E você vai tentar amoldar, por exemplo, a tarefa já é executada de uma certa forma, você quer ver que grau de severidade ela está com relação a esses dados. Então, vamos imaginar uma situação aqui fictícia. Essa carga tem aproximadamente 75 centímetros de largura. O curso vertical que ela vai ser elevada é 51 centímetros, por exemplo. Eu estou interessado. Então, por exemplo, vamos ver, a situação vai ser, por exemplo, do chão até o joelho, tá? Que é por exemplo, um levantamento por minuto. Então, olha, um levantamento por minuto, eu estou nessa coluna aqui, ó. Tá? Eu estou nessa coluna aqui. Eu tinha falado em distância vertical 51, então eu vou ficar, pessoal, nessa coluna dentro desse trecho aqui. O que significa isso, pessoal? Para 90% da população,
o limite seriam 12 quilos para essa configuração de tarefa. Então, para 90% da população, o peso desse objeto sendo elevado não pode exceder 12 quilos. Para metade da população, pessoal, pode ser 23 quilos, né? Já para 10% da população, ele pode ser até 38 quilos, aquelas pessoas, os homens mais robustos, né? Mais fortes, mais preparados. Então, daí você reconhecendo aquela tarefa que você está analisando, você já pode ver mais ou menos como é que ela se encaixa em termos de percepção de severidade, tá? E assim vai, né, pessoal? Tem dezenas desse tipo de tabela. Tem, por exemplo, a mesma tabela agora para mulheres, né? Então, vamos pegar aquela mesma coluna que a gente estava. Então, para o percentil 90, o feminino, o limite já cai para 8 quilos. Para os homens, lembra, era 13 quilos. Então, se você quiser que aquela tarefa seja considerada segura por 90% daquela população feminina que está fazendo, limita a carga até 8 quilos. Tá? Mais ou menos assim, tem várias outras formas de você interpretar. Então, como para essas tarefas de levantar, baixar para homens e mulheres, tem esse tipo de tarefa de tabela para empurrar a carga, puxar a carga, transportar a carga, e sempre variando o desenho geométrico dessa tarefa. Tá? No caso de transportar a carga, aí você tem a distância percorrida, etc. Mas a ideia permanece a mesma. Tá bom, pessoal? Então essas são as tabelas psicofísicas que, inclusive, são usadas até hoje para uma primeira aproximação da tarefa, ou até para o desenho dessa tarefa, tá? Esse tipo de tarefa. Aqui, empurrar cargas, tá certo, pessoal? Então, olha, também homens, a distância do chão até as mãos das pessoas, né? O percentual da população, a distância e a frequência de execução dessa tarefa, tá bom? Bom, ainda no método psicofísico, pessoal, você também quer, por exemplo, depois de um dia de trabalho, de uma tarefa de MMC, você quer avaliar as reclamações de áreas dolorosas. Aquelas áreas da musculatura que foram mais utilizadas, principalmente em trabalho estático, lembra daquele conceito, o trabalho estático, ele tende a gerar mais reclamações de dor. E aqui você simplesmente usa um manequim e você mapeia o corpo humano em regiões e você apresenta uma escala vetorial chamada escala de Likert. Muito bem, pessoal. Né? Agora vamos entender a lógica da abordagem. A pessoa não reporta desconforto para essas tarefas. Bom, estou falando em fisiologia. No outro extremo, fisiologia, ela está estudando o metabolismo humano. E no caso, como ele responde, né? Como esse metabolismo, o escaneamento responde dessas manifestações. Esse tipo de tarefa, que é o nosso foco agora. Isso, dependendo da severidade dessa tarefa, entendendo como essa manifestação vai dar uma resposta fisiológica, ligar com elementos da tarefa mais ou menos intensa. E também, da mesma forma como na abordagem está realizando a tarefa, a gente conhecendo uma faixa segura ou os limites aceitáveis para essa resposta fisiológica, a gente pode avaliar e desenhar ou otimizar tarefas para tirá-las da fase de risco. Tá? Qual que é essa grande resposta fisiológica que a gente quer evitar na abordagem fisiológica? É aquela sensação de fadiga generalizada, que pode se tornar crônica, né? Essa sensação pode se repetir dia após dia, ano após ano, né? E com um custo metabólico. E quais são os indicadores mais utilizados para se mensurar essa resposta fisiológica, em particular para esse tipo de tarefa? Tá?
A forma mais simples de avaliar é monitorar o batimento cardíaco dessas pessoas que estão executando a tarefa. Isso vai, por exemplo, correlacionar esse repertório de frequência cardíaca com o custo energético da tarefa, tá? E o custo cardiovascular. Então, por exemplo, eu estou mostrando, essa figura aqui está mostrando, pessoal, um equipamento para medir diretamente, através da ingesta de oxigênio, a pessoa faz o esforço e é monitorado aí a ingesta de oxigênio e com esse volume de oxigênio inalado pelo trabalhador, você tem uma ideia bem precisa do custo energético daquela tarefa, por exemplo, em quilocaloria por minuto, relacionando com o consumo de oxigênio. Esses aparelhos têm um nome genérico de calorímetros, certo? Mas essa é uma forma muito intrusiva. A gente quer ter um método mais prático para avaliar o custo fisiológico numa situação real de trabalho, onde esse tipo de equipamento, claramente, ele é intrusivo. Então, aí se monitora a frequência cardíaca dos trabalhadores com equipamentos muito mais simples, né? E depois você faz uma análise desse repertório. Eu vou depois mostrar para vocês um trabalho de um colega de vocês, né? Um aluno nosso, no caso de pós-graduação, que estudou por essa abordagem e por outras também as tarefas da horticultura, em particular a horticultura orgânica, tá? Então, para a gente ter uma ideia, pessoal, sobre a relação entre esse custo energético, né, o consumo de energia, com o esforço, com o crescimento desse esforço, né, e a frequência cardíaca, com relação a algumas variáveis da tarefa, por exemplo, ambientais, quando o trabalho é feito sob condições muito quentes, que essa primeira curva aqui, vocês veem como ela tem uma forte inclinação, ou seja, a frequência cardíaca ela cresce muito rápido, mesmo com um pequeno aumento no custo calórico da tarefa. É o efeito, porque aí tem uma explicação bastante razoável, né, pessoal? Porque além do metabolismo ter que dar conta dessa tarefa externa, o organismo também tem que controlar a temperatura corporal em função dessa condição de trabalho em ambientes muito quentes. Tem um custo fisiológico também, impacta na frequência cardíaca. Isso a gente vai entender melhor quando a gente for falar sobre conforto e estresse térmico no trabalho, né? Então, por exemplo, agora com relação ao tipo de esforço muscular que predomina. Então, se predomina o trabalho muscular estático, a curva também ela é bem acentuada. Então, olha, numa situação mais favorável, onde há quase uma relação linear entre o custo energético e a pulsação, é aquele trabalho dinâmico envolvendo muitos músculos, tá certo? Enfim, vocês vão ter uma ideia da aplicação prática dessa avaliação cardíaca, da frequência cardíaca. Bom, então vamos lá. O que nós podemos, de que forma a gente pode utilizar esses dados de frequência cardíaca que foram coletados, por exemplo, ao longo de uma jornada de trabalho? Tá? Aí nós vamos utilizar um método proposto por esse pesquisador, Apud, que trabalha com o conceito de carga cardiovascular. É a CCV aqui. E a carga cardiovascular, ela se expressa por essa equação. Então, vamos entender a lógica dessa equação, tá? Ela vai usar 3 conceitos de frequência cardíaca, tá? A frequência cardíaca de trabalho, FCT, tá ok?
a frequência cardíaca em repouso e a frequência cardíaca máxima. Então vamos ver o que significa cada uma dessas indicadores de frequência cardíaca. A frequência cardíaca de trabalho é aquela grande média que você faz mensurando e registrando os batimentos cardíacos usando os equipamentos que são colados no corpo dos trabalhadores, ou mesmo relógios, né? Ou cintos. Você define a taxa de amostragem, por exemplo, eu quero fazer uma leitura a cada segundo, a cada 5 segundos, a cada 10 segundos. Então, a cada 10 segundos, o equipamento faz uma leitura, registra, armazena e depois você descarrega esses dados num software que vão gerar mapas, planilhas, etc. Né? Então essa é a frequência cardíaca de trabalho, é uma grande média entre todos esses valores amostrados. A frequência cardíaca de repouso, pessoal, é simplesmente você, antes da pessoa, por exemplo, começar a sua atividade, você pede para ela sentar, ficar quieta, por exemplo, se você estiver no campo em sombra, e você mede justamente aquela frequência cardíaca, faz algumas amostragens, claro, né? E usa esse valor na expressão da carga cardiovascular. Já a frequência cardíaca máxima, costuma-se usar essa expressão bastante usada, bastante simples, basta você subtrair da idade daquela pessoa, 220, subtrair da sua idade. Tá? Essa é, então, a frequência cardíaca máxima, é um conceito diretamente ligado à faixa etária. Tá? É uma tábula rasa, claro, porque isso aqui não tá levando em conta as suas características biomecânicas, né, o seu treinamento, sua massa muscular, massa gorda, massa magra, nada disso. É uma tábula rasa, como eu falei. E aí, pessoal, a prática, a experiência desses pesquisadores sugere o limite de 40% CCV, a carga cardiovascular, porque isso aqui, tá vendo, ela vai se converter num percentual, né? Do custo cardíaco total, o limite deve ser 40%, ou seja, a carga cardiovascular não deve ser maior do que 40%, para que essa resposta fisiológica já não fique, já não leve essa atividade para uma faixa importante de risco, tá bom? Um outro conceito, pessoal, derivado daquele conceito, então existe o conceito de frequência cardíaca limite, quer dizer, aquela frequência cardíaca que já está levando, está relacionada com uma carga cardiovascular de 40%. Tá? Então, a expressão é essa, ela envolve a frequência cardíaca máxima e a frequência cardíaca de repouso, e recomendações muito utilizadas, de novo, uma tábula rasa, então a gente podemos considerar uma tarefa como essa de MMC leve, quando a frequência cardíaca de trabalho, aquela amostrada, não exceder 90 batimentos por minuto, moderado, entre 90 e 110, etc. Extremamente pesado, quando a frequência cardíaca de trabalho for de 150 BPM, tá? E daí você compara com a frequência cardíaca limite, que você tem os dados daquele trabalhador, você conhece a frequência cardíaca máxima e a de repouso para ele, você vê se essa frequência de trabalho já está próxima da limite, tá? Então são métodos muito práticos, e eu vou mostrar para vocês agora uma aplicação prática, tanto da abordagem psicofísica quanto da abordagem fisiológica, do Ivan Ribeiro, um aluno nosso de mestrado, certo? Que ele estudou, justamente, o nosso interesse era avaliar o custo biomecânico e fisiológico, inclusive postural, dos trabalhadores em horticultura orgânica.
Então, rapidamente, pessoal. Então, foi feito, quer dizer, os trabalhadores foram convidados a participar. O Ivan acho que esse experimento foi feito com 13 trabalhadores voluntários. Então, em particular, na abordagem fisiológica, foram avaliados as frequências cardíacas de repouso máxima a partir da idade, e depois os equipamentos eram portados por esses trabalhadores e eles iam para a sua jornada de trabalho. No final, os dados eram recolhidos e assim foi feito o estudo fisiológico, né? Já a avaliação postural foi feito utilizando um método, foi tomado como base um método de registro postural, porque, evidentemente, ainda mais um trabalho feito em campo aberto, que nem a agricultura, o repertório postural é grande. Esse método OAS, tá? Ele é um método de registro postural que foi pensado para a indústria mecânica, mas ele pode ser adaptado, porque a indústria mecânica tem, vamos dizer assim, as pessoas que trabalham com máquinas do tipo tornos, fresas, né, trabalho típico de mecânica, o repertório postural que eles adotam é menos variado do que de um trabalhador agrícola, né, tem pouco deslocamento, etc. Mas enfim, então, no caso tomando como ideia a adoção de um repertório postural, o Ivan fez um estudo anterior das tarefas e ele definiu essas 10 posições que mais ocorreram, de tronco, braços e pernas. E cada posição ele atribuiu um número. E aqui está a descrição de cada postura que ele amostrou e percebeu quem eram as mais frequentes, para várias tarefas, né? Então, por exemplo, aqui tem para um participante, um trabalhador que quis participar, então está a idade, o tempo de trabalho, no caso, uma trabalhadora, dados corporais e frequência cardíaca de repouso, frequência cardíaca máxima e a frequência cardíaca limite dela em particular, dessa trabalhadora, que foi calculada vocês lembram, a partir desses dois dados, né? Então, por exemplo, para elas, os resultados para essa trabalhadora. Então, quando ela estava executando tarefas de tratos culturais, né, capina, etc., a frequência cardíaca de trabalho dela foi 102,3 com esse desvio padrão, batimentos por minuto. Isso, vocês lembram, naquela classificação, cai numa classificação de trabalho moderado, e o CCV medido, o custo cardiovascular, ficou perto do limite, mas não chegou lá, 38%. Foi onde mais chegou perto. E aqui para as demais tarefas, certo? Então, essa é uma boa ideia de como esse trabalho foi executado, tá? Então, as pessoas foram filmadas também, pessoal, para entender a variedade de posturas adotadas, aquelas que mais predominaram. Então, por exemplo, para a colheita, a postura que mais predominou foi a 1-1-1, ou seja, ereta, em 29% do tempo, 1-3-1, tá certo? Colheita com os membros superiores acima do nível dos ombros, que é uma condição muito desfavorável. Essa postura predominou em 90% do tempo. E por aí afora, pessoal, para as várias tarefas. Então,
Foi um estudo bem abrangente, bem minucioso, certo? Também foi avaliado utilizando aquele manequim, né? Chamado o método de Corlett, para avaliar as manifestações de desconforto, as regiões corporais e o nível na escala. Então aqui vocês estão vendo que predomina a região lombar, ombros, né, antebraço, né, porque é tarefa de colher, né, isso faz sentido. E também o esforço percebido, pessoal, tá? Usando a escala de Borg que eu já comentei, tá? Então, aqui estão os resultados gerais para todos os trabalhadores, tá? Então, por exemplo, só para 2 trabalhadores, o CCV foi avaliado acima do recomendado de 40%, né? Bom, daí você pode fazer uma série de correlações com as características pessoais, etc. Então, isso é um bom indicador, por exemplo, para quem está gerenciando a tarefa deles. Então, por exemplo, quando está muito próximo, a pessoa pode tentar abrandar um pouco as condições de trabalho para se afastar dessa região de risco. Então, esse é um efeito prático desse tipo de estudo, pessoal. Aqui a variedade de combinação postural para cada um deles, etc. Tá? As manifestações de dor. Né? Isso aqui, deixa eu só mostrar para vocês aqui, olha, pessoal. Então, olha, esse aqui era uma saída típica do software, depois que a gente descarregava os dados. Então, olha que interessante aqui, ele plota a frequência cardíaca de trabalho e como o trabalho também foi filmado, deu para relacionar o perfil cardíaco para cada tipo de tarefa executada. Por exemplo, colheita, trabalho de pós-colheita no galpão, etc. Capina, né? Então, isso aqui foi tirado de um paper que a gente publicou, por isso que está em inglês, né? Então, pessoal, esse trabalho mostrou um pouco as 3 abordagens em ação. A biomecânica pela avaliação do repertório postural adotado, a psicofísica pela manifestação desses trabalhadores com relação ao custo daquele trabalho, né? E também pelas manifestações de dor, né? E também fisiológica pela avaliação da carga cardiovascular, tá? Aqui são gráficos mostrando os repertórios posturais e mais comuns observados e a frequência de cada um deles em função das tarefas. Muito bem, pessoal. Agora uma rápida palavra sobre abordagem epidemiológica, né? A epidemiologia, pessoal, aliás, hoje, em particular, essa palavra, infelizmente, adquiriu uma importância tremenda, né? Então, estudos epidemiológicos são feitos em populações, muitas vezes ao longo de um grande período de tempo, e a ideia é justamente correlacionar a ocorrência de determinadas respostas fisiológicas ou respostas ligadas ao surgimento de distúrbios, de doenças, em função de certos fatores pré-identificados que tenham relação causal com essa manifestação. Então, tipicamente, você analisa uma população que está sujeita àquele fator. Deixa eu comentar para vocês, por exemplo, um estudo epidemiológico na nossa área, que buscou avaliar os efeitos fisiológicos
e de distúrbios, principalmente musculoesqueléticos, em populações de tratoristas. Então, esse estudo, ele acompanhou um grande número de tratoristas ao longo dos anos. Foi um estudo que depois ficou clássico, envolvendo mais de 1.000 pessoas ao longo de mais de 10 anos. E ele mediu a incidência desse tipo de distúrbio. E comparou com uma população geral. Essa população geral tem o papel do efeito placebo, certo? Então, é uma população não selecionada. Então, se houver diferença estatística entre a ocorrência daquele efeito que a gente quer avaliar, no caso do distúrbio, né, osteomuscular, entre a população geral e a população de tratoristas, você pode afirmar que há uma relação causal aí. Então, esse é um método de estudar, por exemplo, essas tarefas de movimentação manual de cargas. Você pega populações que, ao longo de vários anos, exerceram essa atividade, acompanha e compara o resultado com a população em geral. Tá bom? Esses estudos também foram feitos.